Boa tarde a todos, a todas que estão aqui conosco. É sempre um momento muito agradável estar com os alunos, com professores, enfim, com uma plateia interessada no tema dos direitos humanos. Hoje, a mesa redonda terá como tema a história dos direitos humanos sob a perspectiva do direito achado na rua. E quem vai apresentar essa palestra será a professora Lívia Gimenez Dias da Fonseca. A professora Lívia é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos, Sueli Souza de Almeida, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é doutora e mestre em Direito pela Universidade de Brasília e graduada em Direito pela USP. Então, a professora Lívia tem uma bela trajetória nos direitos humanos, no tema dos direitos humanos. Ela já escreveu vários livros, artigos científicos, trabalhos diversos sobre o tema, e ela tem também trabalhos dentro dessa perspectiva do direito achado na rua. Eu esqueci de me apresentar, então eu vou fazer agora o inverso, eu me apresento depois de apresentar a palestrante. Então, eu sou a professora Débora Roland, sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do curso de Direito lá do Instituto Multidisciplinar, organizadora, coordenadora do Observatório de Direitos Humanos do Instituto Multidisciplinar, e trabalho com direitos humanos, direito constitucional também, metodologia, enfim, outros temas afins aos direitos humanos e ao direito constitucional. Essa mesa redonda que nós estamos hoje aqui apresentando, ela é organizada pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, juntamente com a Comissão Permanente de Formação de Professores, que é um programa voltado para as licenciaturas e especificamente na área de direitos humanos, porque o tema faz parte da política de formação dos professores. E, além disso, também é direcionado para qualquer estudante ou qualquer profissional que tenha interesse no tema dos direitos humanos, já que é um tema que desperta muito interesse, muitas vezes se apresenta de um modo enviesado, de um modo um pouco não usual, mas é um tema que desperta muito interesse, seja para o bem, seja para o mal, né? Infelizmente. Bom, os direitos humanos, e a gente pensando assim num grande espectro dos direitos humanos, eu inicialmente pensei que a gente, quando a gente fala em direitos humanos, a gente pensa em diversos aspectos, né? Mas, para mim, pessoalmente, eu acredito que existam 3 aspectos importantes nos direitos humanos. Primeiro, a importância dele, né? A abrangência dos direitos humanos. Então, ele teve um início, né, no momento em que ele é uma criação humana, mas, ao longo do tempo, ao longo da história, ele foi se abrindo para abranger cada vez mais atores, né, sujeitos de direitos que ficavam à margem do direito propriamente dito. Então, a gente vê surgindo uma série de atores sociais, uma série de sujeitos de direitos a partir da metade do século XX, que começam a ganhar importância em relação aos direitos humanos e começa a ser abrangido por esses direitos humanos. Então, a primeira coisa que chama atenção quando a gente vai estudar direitos humanos é a sua abrangência. O segundo aspecto que me chama a atenção é a urgência de se falar, de se estudar, de refletir sobre direitos humanos.
Então, eu lembrei aí de dois autores importantes, o primeiro é Edgar Morin, né, um educador importantíssimo, e que fala que um dos aspectos principais da educação no futuro, e o futuro é agora, a gente pode dizer assim, que é saber enfrentar as incertezas, né? E nada mais correto do que isso nesse momento que a gente vive, quer dizer, dá um ano que a gente vive numa emergência sanitária e que causou uma insegurança, uma incerteza de toda sorte, né? De eventos, né? Seja num aspecto individual, da nossa saúde individual, da saúde coletiva, da educação, como educar, como a gente vai apresentar, como a escola vai se vivenciar esse momento de pandemia, quando o ensino é todo remoto, enfim, as empresas com muitas dificuldades, as pessoas em grande estado de vulnerabilidade, enfim, foi realmente um momento de incerteza e que faz com que a gente se debruce com mais afinco sobre o tema dos direitos humanos. Outro autor que se afina com essa ideia aí do Morin é o Bauman, né? Quando ele fala dos tempos líquidos, né? Que nós estaríamos vivendo uma fase líquida, passamos de uma fase sólida e estamos vivendo numa fase líquida quando as instituições sociais elas ficam cada vez mais amorfas, cada vez mais voláteis, e elas não conseguem mais ser uma referência para as ações humanas. Então, aí uma dificuldade e o estudo dos direitos humanos faz com que a gente possa se direcionar, possa direcionar a ação humana para conferir maior segurança no desfrute, né, na estabilidade dos direitos humanos. E, por fim, o terceiro aspecto que me chama a atenção é a questão da necessidade, né, de se estudar, de se fazer essa reflexão profunda com diversos profissionais de diversas áreas sobre os direitos humanos. E aí, esse tema da necessidade me veio quando eu comecei, há um ano, a ler um pouco sobre alteridade. Me chamou a atenção, primeiro, uma live com a professora Rita Segato, em que ela fala que a pandemia nos deixou sozinhos diante de um computador, né? E que isso fez a gente se tornou um pouco mais egocêntrico, né? Porque a gente está sozinho diante de uma plateia que a gente não vê, né? A gente só tem a câmera aqui na minha frente e eu estou supondo que existam pessoas que estão me escutando, mas a gente não tem como interagir. Então, a questão da alteridade começou para mim a me chamar a atenção. E um dos autores que eu li, que eu achei muito interessante no ano passado, preciso me aprofundar um pouco nele, é um professor coreano. Desculpe aqui, eu não falo coreano, então me desculpe aqui a falar o nome dele, mas é Byung-Chul Han, né? E ele fala, ele tem um livro que ele fala sobre o outro, né? E ele fala, quando ele fala da necessidade da gente buscar um outro, porque ele está tratando do outro num ambiente virtual, num ambiente de internet, que, de uma certa forma, nos faz isolar, né? Nós nos isolamos e ficamos muito longe das pessoas. Então, ele fala no poder destrutivo do eu, e que isso se apresentaria na ideia dele sob a forma de depressão. Então, ele dá a entender que uma das possíveis causas do aumento da depressão seria esse poder destrutivo
do eu quando a gente fica isolado num ambiente de internet. E que a expulsão do outro, né, quando a gente tira o outro da nossa vida, na realidade, a gente se torna autodestrutivo. Então, é preciso que o outro esteja perto da gente, mas o outro não precisa ser igual a gente. Ao contrário, ele fala que a gente precisa viver com a diferença, né? Então, aí ele fala duas coisas importantes, interessantes, que é o inferno do idêntico, né? Em que a gente começa, em que a gente só busca aquilo que é igual, aquelas pessoas que pensam igual a gente, que têm o mesmo tipo de vida, que têm os mesmos valores, e que isso nos conduz a um deserto, o deserto do idêntico, que impossibilita você fazer a distinção entre as pessoas. Então, é preciso que a gente se deixe contaminar num sentido positivo do outro, mesmo que ele pense muito diferente da gente, mesmo que ele tenha valores e princípios muito diferentes, porque isso é algo que incomoda, mas é algo que permite o nosso crescimento e o nosso conhecimento. E, por fim, ele fala uma frase que eu acho muito interessante, é que ele diz que o idêntico não dói, né? O que nos incomoda, o que nos machuca é o diferente. E nós precisamos conviver com os diferentes. Então, com isso, eu quero só chamar a atenção, não vou mais me alongar nisso, porque a palavra hoje está com a professora Lívia, e da importância desse encontro, de muitos encontros que já foram feitos o ano passado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e de outras instituições de ensino e de pesquisa, e outros eventos também serão bem-vindos para a gente tratar dessa amplitude do tema dos direitos humanos. Bom, feita aí essa pequena exposição aí pessoal, a gente vai passar a palavra para a professora Lívia, que terá em torno de 40, 50 minutos para expor o tema A História dos Direitos Humanos sob a perspectiva do direito achado na rua. Ela vai nos explicar o que é o direito achado na rua, e após a exposição dela, a gente passa para as perguntas. Tá certo? Então, muito obrigada. Professora Lívia, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu tenho certeza que a sua palestra vai nos abrilhantar aí nessa tarde, nesse final de tarde, vai ser muito bom. Boa tarde, professora Débora. Dizer que é um prazer estar aqui compartilhando essa mesa contigo, agradecer o convite tão carinhoso, né, em nome da professora Miriam, que foi quem intermediou aqui a minha participação nesse espaço. Queria cumprimentar a todas as pessoas que estão aqui acompanhando, né, esse momento, nessa palestra, em especial a toda a comunidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e um agradecimento especial ao coletivo, né, do Direito na Rua, que se faz também já aqui presente aqui no chat, pelo professor José Geraldo, que foi meu orientador, e que é o orientador, na verdade, de todo o coletivo, e que, mais que isso, é o nosso mestre, nosso guia, que nos inspira não só em termos teóricos, mas principalmente prático, né, numa busca de uma prática pedagógica e também de luta coerente com aquilo que a gente teoriza. Então, cumprimentar um cumprimento especial aqui ao professor José Geraldo. Bem, quando a professora Miriam, né, me provocou para que eu trouxesse um debate sobre histórico de direitos humanos, eu não poderia falar senão a partir do lugar onde desse coletivo, né, de onde todas as minhas ideias, né, todo o pensamento, né, construí ao longo da minha trajetória até agora, sobre a própria concepção de direitos humanos, né, pensar o histórico de direitos humanos também
nos demanda a pensar que história nós estamos contando. São várias formas de contar essa história. Apresentar vocês também ao Nicolas, que é meu filho, 2 anos, que vai passar aqui de vez em quando aqui atrás, que a gente está aqui nesse contexto, né, de isolamento social, mas as crianças compõem aqui nosso ambiente também nesse momento de trabalho. E então, o que a gente, quando a gente constrói essa história sobre os direitos humanos, tem algumas narrativas que são hegemônicas, aquelas que a gente vai encontrar e vai ler, principalmente nos nossos livros de história da escola, na educação primária, e que tem uma narrativa um pouco, que a gente vai chamar um pouco dogmática, no sentido assim, que vai partir muito das leis que existiram e como, e as suas etapas a partir disso, né, de momentos, principalmente aquilo que se tornou hegemônico e aquilo que a gente conhece como aquilo que está aí à vista, né, na nossa estrutura de poder, principalmente. Então, quando a gente vai pensar a história dos direitos humanos na realidade brasileira, o primeiro ponto que, para mim, é um marco que inicia o debate, para alguns autores, esse debate se iniciaria com as revoluções burguesas, né, como Habermas e tal, né, que seria, para eles, o marco da construção da modernidade. Para mim, muitas pessoas direcionam a rua e as pessoas que compõem outros coletivos aí que são inspirados pelas teorias latino-americanas, principalmente aquelas que trazem um debate decolonial, descolonial, a partir dessa perspectiva também, em que a gente, na verdade, vai ter como marco a refletir a nossa história exatamente o processo de expansão comercial marítima, que é o que a gente vai conhecer também como processo de colonização, né, dessa narrativa com esse recorte histórico da Europa, mas também sem perder de vista que esse é um recorte, essa é uma narrativa que ela também vai nos trazer compreensões sobre nós mesmos e que, mas na verdade, que distorce também muito da nossa própria história, né? O primeiro ponto é que essa narrativa, ela coloca como marco do nascimento da humanidade e como algo que seria equivalente ao nascimento da civilização, a Europa como berço. Então, essa narrativa em si, que coloca na centralidade a Europa, ela apaga vários processos históricos do Oriente, do continente africano e do nosso próprio continente americano, das histórias que estavam aqui. Então, a narrativa do descobrimento, né? Então, você tem um sujeito que é ativo, que é esse sujeito europeu, e que toda a história, né, dos povos, né, que compõem esse território é automaticamente apagada. Então, o que a gente vai dizer que na verdade, né, o que o Dussel, né, vai falar é que há, na verdade, um cobrimento da América e não uma descoberta, né, porque o que acontece é que se esconde, né, toda uma narrativa do que já se tinha aqui. E desse encontro, né, que é um encontro violento, né, genocida e que de negação de corpos, de negação de existências, diferenças, ela acontece também no contexto da Europa, de formação desenvolvimento dessas trocas comerciais e daquilo que a gente vai conhecer, aqui vou falar de uma forma mais resumida, mas desenvolvimento do capitalismo em si. E nesse processo, quando a gente olha, então, para o que regia, né, as relações sociais, em termos do que a gente vai chamar de direito, ou seja, quais eram as leis, como elas se organizavam, a gente vai perceber que o sentido, né, do direito, ele se busca muito a partir de uma perspectiva religiosa, né, da perspectiva da religião cristã, especificamente. Então, o que a gente vai chamar de que tem como vai se denominar, né, como marco desse período, que a gente vai chamar de justnaturalismo cristão, ou seja, de um direito natural
que vai ter como base uma narrativa de uma natureza humana, do que é natural para o ser humano, a partir de uma base cristã, que se busca na Bíblia, que se busca principalmente no discurso de autoridade de quem compõe essa instituição. Então, a gente vai ter também as formas de criminalização, de perseguição, vão ser aquelas inquisitoriais, né? E que vão afetar, na Baixa Idade Média, especialmente as mulheres, daquilo que a gente, daquilo que vai ser chamado de caça às bruxas, né? E aí, a Silvia Federici é um grande marco aí teórico para quem quiser compreender melhor de como se insere também esse processo de caça às bruxas nesse histórico do desenvolvimento do capitalismo e do desenvolvimento dessa modernidade nesse processo que mistura o colonialismo, desenvolvimento mercantil, invasões de territórios, domínio de corpos, negando a humanidade, né, esses corpos negros, corpos indígenas, para a escravização, e domínio também e controle, principalmente da reprodução feminina, né, a partir do controle dos próprios corpos femininos. E esse acúmulo, então, desse processo vai desaguar nos processos das revoluções burguesas, né, da Revolução dos Estados Unidos por independência, da Revolução Inglesa, e aquela que vai influenciar mais fortemente os processos de independência da América Latina, que é a Revolução Francesa. Quando a gente olha nesse processo das revoluções burguesas, a gente vai ter o que vão ser consideradas as primeiras cartas de direitos humanos, né? A Bill of Rights, ou a Carta de Direitos dos Estados Unidos em inglesa, ou a Declaração do Cidadão, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, oriunda da Revolução Francesa. Quando a gente olha para essas declarações, ou para esse momento histórico, a gente vai observar algumas coisas. A primeira delas é que as narrativas teóricas, né, que vão fundá-las, que são as dos filósofos contratualistas, como o Hobbes, o Locke, né, o Rousseau, principalmente, vão ter na ideia a fundação disso que a gente vai conhecer como Estado-nação moderno. Esse Estado, né, por alguns desses autores, como principalmente todos eles vão fundamentar a necessidade da criação desse Estado a partir daquilo que seria uma necessidade humana, do que se consideraria o que compõe essa natureza do homem, aqui o homem mesmo, no sentido masculino da palavra. Então, o Hobbes vai acreditar aqui, né, que o Estado seria esse grande leviatã, um monstro necessário para controlar uma natureza humana que seria intrinsecamente violenta, o Locke na questão da propriedade, principalmente, e o Rousseau vai ter na ideia de que seria a natureza humana, seria a liberdade, mas no sentido de ver o Estado como um contrato social, como expressão dessa autonomia da vontade. E aí, então, fica, se o Estado se torna essa declaração da autonomia da vontade, e aí a gente vai ter, por exemplo, após a Revolução Francesa, né, a constituição de uma assembleia de cidadãos, que eles vão definir, né, o que são as regras que vão reger essa sociedade, dela que sai essa declaração dos direitos do homem e cidadão. E quando a gente olha para o conteúdo dessa carta, a gente observa algumas coisas. A primeira delas é que, a partir do momento, ela parte também dessa ideia de que existe algo que é natural ao ser humano, mas que agora essa natureza ela é dita a partir de uma decisão coletiva, de um debate de assembleia, ou seja, a partir da racionalidade, uma discussão racional humana. Então, isso quer dizer que a gente tem um momento aí, então, de um justnaturalismo racional, um direito natural racional, em que a natureza humana se pode se definir a partir dessa racionalidade. Mas a gente está falando sempre de uma natureza, na verdade, que
muito ligada também, porque a gente se passou nesse processo dos cercamentos, do desenvolvimento mercantil, que para isso foi necessário unificar territórios, língua, religião, de forma a conformar também algo que se vai se denominar como identidade nacional, né? A nação como algo que unifica o território e que, a partir dela, se facilita também a própria facilitação das mercadorias e das trocas, e o próprio desenvolvimento do capitalismo. E essa identidade nacional, sem dúvida, ela também sufoca, então, a diversidade que tem nos seus territórios, né? Então, por exemplo, ainda hoje, quando a gente olha para a Constituição brasileira, ela vai reconhecer como única língua oficial o português, num território em que a gente tem pelo menos 264 línguas também indígenas, e essas línguas não são reconhecidas como línguas brasileiras, né? Dando um exemplo aqui de como há um apagamento da diversidade a partir dessa lógica nacional, né? Mas também há uma imposição a partir de uma perspectiva que tem um Deus que abre a Constituição, mesmo que se diga que é um Estado laico, então de qual perspectiva religiosa, tem só uma moeda, se define o território, as suas fronteiras, a ideia de fronteiras. Então, a primeira questão que está quando se constitui a ideia de cidadão é um cidadão que ele está situado nesse território, que é um território nacional. Nesse primeiro momento, inclusive, não era qualquer religião, né? As pessoas não poderiam, era só, no caso da França, especificamente, os católicos. Foi um processo histórico, né, para que os judeus, os protestantes, enfim, pudessem ter a sua cidadania reconhecida. Mas a outra questão principal é quando a gente lê a carta, por exemplo, francesa, a gente vai ver no artigo 2º aquilo que se considera como os direitos imprescritíveis, aqueles os mais importantes e que comporiam essa natureza. E a gente vê que está lá a liberdade, a propriedade e a segurança. Ou seja, a igualdade não está presente como imprescritível. A igualdade não é, que se tivesse um lema da Revolução, ela não é algo que é considerado essencial nesse momento. Mas sim uma liberdade que não é a liberdade no sentido que a gente vai utilizar de uma vida sem opressão, mas uma liberdade vinculada à noção de propriedade. Então, a luta, né, burguesa que se conquista, né, na formação desse Estado Nacional é exatamente uma divisão entre o que a gente vai chamar de espaço público e espaço privado, que é uma forma de garantir, então, a liberdade do uso da propriedade por aqueles que as detêm, né? E quem detém propriedade, nesse momento, são homens brancos, né? Principalmente. E aí a gente vai ter, então, nessa divisão, e ela fica muito evidente até hoje, né, a partir do próprio direito, então a gente vai ter o que é o direito público, o que é o direito privado. O direito público é aquele que trata do direito constitucional, administrativo, ou seja, das relações de funcionamento do Estado, do direito eleitoral, do voto, da participação política, institucional, da Constituição. E o direito privado é exatamente aquele lugar onde se articula, inclusive, a autonomia, né, dos proprietários, né, sobre a sua propriedade, em definir, por meio dos contratos, regras, inclusive próprias, leis próprias, de como vai funcionar a troca, a venda, enfim, dessa propriedade, e também de uma autonomia, então, inclusive, a tudo que pertence a ela. E aí que a gente vai verificar que, então, não compõe essa cidadania, né, mas porque não está nesse lugar do Estado como exatamente como sujeitos, como quem participa, né, dessa assembleia, que diz o que é o direito, que diz o que vão estar nas leis, aqueles que compõem um lugar, na verdade, objeto desse contrato social, né, e não como sujeito a esse contrato. Exatamente por serem destinados a esse espaço privado de autonomia deste homem proprietário. Então, por terem um papel de compõem o lugar ali de quem vai regulamentar
as relações sociais são também a partir do domínio desse homem. E aí a gente vai ter, sob esse domínio, a população escravizada, né, que não tem nem a sua humanidade, né, reconhecida, e aí seria a população, principalmente a população negra, e também as mulheres, né? As mulheres, elas não vão ser excluídas dessa cidadania, e tanto que a declaração ela tem o nome dos homens cidadão. E também daí as crianças, as pessoas com deficiências, idosos, enfim. Mas essa exclusão também, e aí, obviamente, quem está excluído também da cidadania é quem não tem propriedade, né? Quem está no lugar, mesmo que de um trabalhador assalariado, que vai se desenvolvendo também essa relação ao longo desse século e que se torna mais forte, evidente, né, no século XIX, com o processo de industrialização, esses também vão estar excluídos da cidadania. Mas só que essa exclusão, ela não acontece de uma forma pacífica, no sentido que, primeiro, é uma exclusão que é sempre em si, a exclusão em si ela é violenta, e também ela tem sempre uma relação de resistência, né? As pessoas que estão excluídas, elas estão resistindo. Então, nesse momento da Revolução Francesa, você vai ter a Revolução do Haiti, né? Homens negros haitianos, como Vicente Auger, que vão reclamar, né, que são homens negros livres haitianos, vão reclamar um assento na Assembleia Francesa e vão ter esse lugar recusado, e a partir disso se organiza uma primeira revolta, né, na América Latina por independência e protagonizada pela população negra escravizada. Então a gente vai ter essa Revolução do Haiti que vai ser muito significativa, né, de expressar uma libertação a partir desse movimento. E, claro, né, que a própria negação dos direitos dessa população, né, por meio do uso da força, né, do exército francês contra, né, essa revolta, demonstra que realmente existe um sentido realmente de exclusão, né, dessa população, desse pacto que constitui o que a gente vai chamar de Estado-nação moderno. E a própria forma como a história vai tratar essa revolução, que a gente vai aprender muito sobre a Revolução Francesa e quase nada sobre a Revolução Haitiana, mostra muito também sobre os medos, né, que a gente tem de olhar as lutas da população, dessas populações oprimidas, de resistência a esses modelos de Estado, e de que elas influenciem, né, revoltas ainda permanentes e ainda necessárias na atualidade, na nossa sociedade. As mulheres também não vão ficar indiferentes, elas também vão se rebelar, né? As revolucionárias francesas, lideradas principalmente pela Olympe de Gouges, vão apresentar uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, reclamando o lugar das mulheres à cidadania. Em razão disso, a Olympe de Gouges vai ser decapitada. Então, elas também vão ter, né, a sua demanda, então, portanto, negada, e, na verdade, vão ser colocadas exatamente nesse lugar de subalternidade, de incapacidade, inclusive, civil, né, em que a gente vai ver o que vai ser um nascimento do que a Carole Petman vai chamar de um contrato sexual e, como consequência dele, de um patriarcado moderno. Né? Se antes as relações de poder centralizadas no homem, como um patriarca, se davam dentro de relações comunitárias, em que esse homem tinha uma relação familiar com os demais integrantes com os quais ele tinha poder, nesse momento que a gente vai ter é um patriarcado em que esse homem tem poder de uma forma transversal que permeia a sociedade como um todo, independente das suas relações familiares. Né? O domínio desse homem é no espaço público e no espaço privado, né? Ele perpassa por tudo isso. E a Silvia Federici vai também tratar de um patriarcado do salário, né, na medida em que as mulheres vão, inclusive, ser civilmente tratadas como incapazes. Então, mesmo quando você tem a inserção dessas mulheres num mercado de trabalho, recebendo um salário, por serem incapazes civilmente, tendo que pedir como
é previsto, né, no Código Civil Brasileiro em 1917 até 1962, que essas mulheres só podem trabalhar com autorização do marido, e quem gerencia os recursos da casa é o homem, então que ela tem que entregar esses recursos na mão do homem, ou seja, ela trabalha, mas não tem autonomia sobre os seus recursos, ela continua sob o domínio das ordens, né, desse patriarcado. Então, ela continua, né, também sem um poder político e social e de autonomia, né, como sujeito nessa sociedade. E o próprio fato, e aí a Federici ela destaca muito, do trabalho doméstico, o trabalho do cuidado, ser tratado de uma forma naturalizada com um trabalho que não deve ser remunerado, né? E a gente tem percebido nessa pandemia, né, a importância econômica e social do trabalho do cuidado. Então, a gente vai ter, então, evidentemente, também a exclusão então, da população indígena, das crianças, as crianças ainda você tem um desenvolvimento só no século XIX, inclusive do conceito de infância, das pessoas com deficiência, então todas são pessoas que vão estar excluídas desse papel de sujeitos, né, de quem pode dizer o direito esse direito oficial, esse direito organizado pelo Estado. E aí que se desenvolve, né, a partir do século XIX, a partir do momento que você não tem, se esse direito ele é expresso por meio de uma assembleia que racionalmente vai definir o que ele é, você percebe-se que você não precisa de uma justificativa para ser tratado como legítimo esse direito. E aí que isso vai se desenvolver uma teoria que a gente vai chamar de positivismo normativista, esse positivismo que vai determinar que, principalmente a gente vai ter o autor Kelsey, né, no início do século XX, que vai descrever, né, esse sistema como um sistema fechado, e que basta você ter uma Constituição que determine quem tem autoridade legal para determinado ato, como um ato de dizer a lei, como exemplo um deputado, o ato de quem vai executar, de quem vai interpretar, e que se as pessoas têm essa competência legal determinada para dizer o direito, e são essas pessoas que dizem o direito, isso seria suficiente, esse sistema, né, totalmente organizado por meio de leis, ele seria já legítimo, e a justiça ela seria reduzida, então, a uma justiça formal, né, que basta aplicar a lei ao fato. E aí os questionamentos que, então, a gente passa, né, a produzir, principalmente a partir do século XX, é exatamente quem diz, né, quem tem o poder para dizer essa lei. Se essas leis, elas também não poderiam ter um conteúdo injusto, né, se justiça realmente pode ser só a mera aplicação da lei ao fato. E aí a gente vai ter, então, primeiro, uma disputa, né, social dessa cidadania, de quem pode dizer esses direitos, dos sentidos desses direitos. Então, a gente vai ver a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, as lutas feministas, a luta do movimento negro, né, e todos os mesmos movimentos de pessoas com deficiência, enfim, dos direitos das crianças e adolescentes, se desenvolvendo ao longo do século XX. Mas mais do que isso, a gente vai refletir, a partir também de alguns traumas, de compreensão traumas sociais, né, de compreensão dos limites dessa teoria. Então, quando a gente pensa se toda lei tem um conteúdo justo, a gente vai lembrar que a própria escravidão, ela foi um sistema legal, né, ele tinha uma normativa que organizava esse sistema de escravidão. Todas as exclusões que eu falei, elas eram consolidadas por leis. O próprio sistema nazista, né, ele foi todo organizado por meio de leis. Tem um livro da Hannah Arendt, né, que fala Eichmann, em Jerusalém, em que ela descreve, né, o julgamento do Eichmann, que era um servidor público, né, do regime nazista, que é responsável pelos trens que faziam o transporte das pessoas para os campos de concentração. E aí a justificativa de Eichmann é dizer que ele apenas obedecia à lei, que ele apenas obedecia às regras,
Ele não fazia um discurso no sentido, estava um regime opressor, minha família podia ser morta, eu estava né, sendo compelido a ter que tomar. O discurso era, eu estava apenas obedecendo à lei. Então, de que maneira, né, isso faz muito a discutir, inclusive até hoje, né, o papel das pessoas que estão aí para servir o público, para servir a sociedade, né? De que maneira a mera justificativa de estar realizando a lei é suficiente. E esse discurso vai estar muito forte também na nossa ditadura militar, né? Se a gente olha o processo do nosso regime, ele vai estar todo momento tentando se legitimar por meio de leis. Então, ele vai ter atos institucionais, uma Constituição em 69, sempre tentando legitimar a sua presença, né, meramente pela presença das leis. Então, a partir de... E aí, então, você vai ter, a partir da segunda metade do século XX, teorias críticas, né, a esse positivismo normativista, surgindo na Europa e também na América Latina, né, alguns movimentos que vão, inclusive, a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e o surgimento, então, da ONU, da Organização das Nações Unidas, que ela em si nasce juntando experiências também anteriores, já de organismos, né, de direitos humanos, de 1919, que você vai ter as Ligas das Nações Unidas, que vai ser uma organização dos países que venceram a Primeira Guerra, que dela tem um organismo muito importante, que é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que traz, né, as primeiras normas internacionais de direitos humanos voltadas para o direito do trabalho, assimilando, então, a luta da classe trabalhadora nesse período, que tem grandes vitórias, e uma delas é exatamente a Revolução Russa, em 1917. Então, essa ameaça do avanço do comunismo como uma resposta a essas lutas trabalhadoras força a criação também desse organismo e a criação das normativas de proteção ao trabalho, de trazer dignidade, uma dignidade mesmo que mínima, às relações de trabalho. E a ONU, então, ela incorpora esse organismo e ela traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente vê como uma carta que é quase que como o Roberto Lira Filho, né, que é o grande autor que a gente utiliza no Direito Achado na Rua, é uma carta que ela traz uma fotografia de um acúmulo histórico dessas lutas sociais, né? Então, a gente vai perceber que, primeiro, essas lutas sociais por direitos das mulheres, por direitos trabalhistas, de seguridade social, por saúde pública, de uma vida sem antirracismo, pelos direitos das pessoas com deficiência. Tudo isso ela não ocorreram de forma etapista, né? Primeiro vieram os trabalhadores, a gente vê que ao longo de toda a história elas sempre estiveram ali acontecendo de forma conjunta, e algumas tiveram mais destaque exatamente por conseguirem, né, forçar que o Estado expressasse nas leis essas demandas. Mas que, quando a gente olha a Carta dos Direitos Humanos, a gente também não pode, então, ter essa leitura geracional, no sentido de etapas, e tão pouco fragmentada, né, de compreender que os direitos humanos eles fazem uma leitura como um todo, que cada direito tem uma relação um com o outro, né, que não é possível você garantir direitos para as mulheres se vocês não garantem uma vida sem racismo, né? Você não vai estar garantindo uma plenitude de dignidade para todas as mulheres, né? Você não vai estar garantindo, por exemplo, para as mulheres negras, ou de uma direito à propriedade que ainda se permanece, mesmo a gente tendo questionamentos, mas sem a sua função social. Enfim, tudo isso demonstra, né, o que depois, a partir da década em 79, com a abertura política, a gente vai ter alguns movimentos críticos no Brasil a essas teorias que vão tentar repensar, então, os direitos humanos a partir o direito e, consequentemente, os direitos humanos a partir de uma perspectiva crítica. Uma delas é a perspectiva do pluralismo jurídico, que o Boaventura traz, de perceber que o Estado não é o único lugar de produção do direito, de perceber que as populações indígenas, as comunidades de favela, em todos os lugares têm organizações normativas.
que vão tentar estar buscando soluções dos seus conflitos. O direito alternativo, que é uma forma de aplicar um sistema legal autoritário presente na época, ainda na década de 80, né, a gente está falando de pré-Constituição de 88, mas com uma interpretação que busca nos movimentos sociais a interpretação do que é os sentidos de justiça, né, para aquela aplicação legal. E então que o Lira Filho vem com uma teoria mais ousada, que é a teoria dialética do direito, em que ele vai romper realmente de ter o Estado como aquele, o produtor de direito, mas entender que quem produz direito, que a produção de direito em si, o fenômeno jurídico, ele se encontra exatamente nessas lutas sociais pelo fim de realidades de opressão. Então, que é uma construção coletiva que busca a liberdade plena no sentido de uma vida sem opressão. E que o Estado, por vezes, e mesmo não só o Estado, as normas, então, estatais, mesmo as normas sociais, as organizadas por comunidades ou culturais, por vezes elas podem expressar os sentidos dessa luta, esse acúmulo histórico, ou expressar um sentido de liberdade, ou elas podem ter como conteúdo um antidireito, ou seja, elas podem ser o próprio instrumento ou aquilo que promove a opressão. Então, é nesse sentido que a gente faz uma leitura não normativista também dos direitos humanos, de compreender que os direitos humanos não são um acúmulo apenas dessas várias normas legais internacionais, mas que essas normas legais, elas são fruto e espelho, uma fotografia desses momentos históricos, dessas lutas sociais, né? São acúmulos dessas lutas sociais, mas que ela em si, o que a gente, para se realizar uma transformação social realmente, de uma sociedade realmente livre, humana, antirracista, anticapitalista, enfim, ou seja, sem opressões, né, oportunizadas por essa estrutura que compõe esse Estado, que é um Estado capitalista, racista, cis heteropatriarcal. O que a gente vai precisar é sempre de uma mobilização social permanente, de busca pela transformação no concreto, né, e no real, né, ou seja, sendo sempre tendo em vista esses horizontes utópicos e teorias que nos acolhem, que nos ajudam a pensar soluções e nos buscar alternativas e buscar como realizar tudo isso. Enfim, eu já falei demais, acho que já cumpri meu tempo. Vou agora deixar aqui, colocar à disposição para as perguntas e para o debate. Professora, você está com o microfone desligado. Pronto, acho que agora vamos escutar. Agradeço muito aí as suas palavras, foram muito lúcidas, uma síntese bem concatenada, de forma simples e que todos, acredito que todos compreenderam, mas a gente sempre tem algumas coisas que vão passando na cabeça da gente, então eu vou começar agora a fazer uma questão e aí a gente, em seguida, abre aí para todas as pessoas que estão assistindo, possam também fazer suas perguntas. Então, eu começo a falar um pouquinho sobre desigualdade, porque você falou nisso, e desigualdade é um tema que ronda completamente os direitos humanos e é uma situação, né, de descalabro no Brasil, em que a gente tem realmente uma população completamente excluída de qualquer processo político, enfim. E falando sobre a questão de colonização e a dominação de corpos e vivências, né, e que realizou exclusões, a gente poderia falar de uma relação direta entre essa colonização violenta que realizou e continua realizando essa exclusão de corpos e vivências e desaguando numa desigualdade, a gente poderia traçar uma relação entre a desigualdade que a gente vê hoje e com essa colonização violenta, e ainda sobre esse mesmo prisma de exclusão,
Muitas vezes eu me deparo fazendo leituras e, enfim, que eu vejo que houve uma série de acontecimentos no nosso país, no século XX, no século XIX, XVIII, e que absolutamente eu não tinha conhecimento, foi uma coisa que é levada a público. E eu acredito que muitas pessoas passaram, percebem isso, e eu acredito que isso se deva a tipo de educação que eu tive, que a maioria das pessoas da minha geração e de gerações mais novas não tiveram oportunidade de debater, de escutar sobre essas histórias que aconteceram, histórias de eventos que aconteceram no nosso próprio país e que acabaram sendo silenciadas por diversos motivos políticos, motivos econômicos, e que esse silêncio teria um papel importante na desigualdade, e já que a gente tem uma plateia aí da licenciatura, como o professor em sala de aula poderia manejar, né, esses conhecimentos e levar aos alunos esse tipo de conhecimento e provocar um debate, alguma reflexão, alguma atividade que eles pudessem se inteirar desses temas e que imagino que possa ter uma relação com a desigualdade. Então, eu queria que, já que você tocou nessa questão da colonização, falasse um pouquinho mais sobre isso e a relação com a desigualdade. Então, muito obrigada, professora Débora, pelas considerações. Sem dúvida, né? Ela é a sociedade brasileira, primeiro que ela é que se é imposta, né? A gente tinha várias sociedades que, de repente, foram votadas num território com, né, um carimbo ali, aqui é Brasil. Que isso em si já é violento, excludente, né? Porque impõe às pessoas a proibição da sua identidade, a proibição da sua língua, né, das suas formas de viver, da sua cultura. Em si já é muito desigual, né? E se coloca um sistema econômico totalmente baseado em escravizar corpos, escravizar pessoas, negar a humanidade delas. Então, toda uma economia, né, toda a riqueza do país, toda uma elite é construída a partir de pessoas que exploram, torturam, estupram outras pessoas, né? Então, isso é muito violento, e isso deixa uma marca na nossa história. Nós estamos falando de um processo de fiscalização que passou um século, assim, isso é muito pouco, né, para um processo histórico. E a gente nunca passou por uma justiça de transição do processo da escravização, né? Então, de olhar as marcas e olhar as resistências que se mantêm desse processo na nossa sociedade. Então, os genocídios que a gente vê hoje, como o genocídio da juventude negra, da população negra, as violências como no Jacarezinho e tal, são tudo frutos desse processo, né, de um Estado que é racista, de uma elite que se compõe economicamente a partir também desse racismo e dessa violência, né, de um controle da sociedade, um controle dos excluídos a partir da violência. E, então, a desigualdade econômica, ela vem como também um resultado disso, uma sociedade que é dividida entre quem explora e quem é explorado. Então, mesmo com trabalho assalariado, ele não garante também uma liberdade plena, uma existência plena de dignidade, porque quem define, né, os salários, né, e é uma luta para que se coloque limites para a atuação dessas explorações por meio de direitos trabalhistas. E mesmo isso no Brasil, a gente tem resistências enormes, né? A gente ainda tem realidades de escravidão. E a própria reforma trabalhista recente, ela é uma prova, né, da nossa desvalorização da nossa classe trabalhadora, de que sempre quando se tem uma oportunidade de se tirar direitos, de se explorar mais, de se violentar, inclusive, né, essas pessoas, se faz isso. E a gente tem hoje um contexto
aberrante, que é fruto dessa reforma trabalhista, que garante menos direitos das pessoas e, portanto, menos segurança no seu trabalho. Durante a pandemia, vários decretos que flexibilizam ainda mais relações, ou seja, ao invés de proteger o trabalhador, se protegeu as empresas, protegeu os interesses empresariais, de uma classe que foi jogada totalmente também em trabalhos que vão se considerar autônomos, né? Se criou essa nova categoria, que na verdade são pessoas que são exploradas ao máximo, não têm nem acesso a direito trabalhista algum, né, o tal do autoempreendedorismo que não existe, assim, essas pessoas vendendo sua força de trabalho ao que pagam, entendeu? Assim, ao que tem, a troca de um prato de comida, praticamente, né? Isso quando serve para isso. Então, claro que a gente chega num limite em que você tem mais de 50% da população sem segurança alimentar, que significa assim, sem garantia de pelo menos uma das refeições do seu dia garantida. E a gente não pode culpar só a pandemia ou as políticas de isolamento social, porque tudo isso é um acúmulo, primeiro, de um processo que já vinha sendo construído antes, e segundo, que podia se fazer outras escolhas ao longo dessa pandemia, né? De quais políticas aplicar, de forma a garantir a segurança alimentar dessa população, né? Então, o que a gente teve o auxílio emergencial, que foi uma política do Congresso Nacional, não foi do governo federal, e mesmo assim insuficiente, mal distribuída, e que se encerrou muito antes da pandemia. Mesma forma de prática de isolamento social, né? A partir do momento que você não leva ela a sério, você não garante, né? Então, que a pandemia acabe logo, né? Você não coloca vacina, né? Não valoriza a vacina, não faça isolamento sério nesse momento vamos todo mundo fechar, vai fechando aos poucos, a pandemia não se encerra nunca, então esse é um processo que vai continuando, vai cefando vidas e mais vidas, então as pessoas vão morrendo, as pessoas vão perdendo seus familiares, vão perdendo inclusive as pessoas que garantiam o sustento ali da casa, os seus pais, né, às vezes mamãe, enfim, traz outros problemas financeiros, de busca de soluções de saúde também na família, enfim. Então, a gente vai vendo esse momento que a gente está vendo uma crise que é mais uma crise de saúde, mas uma crise humanitária mesmo no Brasil, né? Que há um tempo a gente achava que a gente já estava solucionando. Infelizmente, a gente estava longe, né, pelo visto, solucionar, porque, de fato, o que demanda é a gente ter uma consciência política maior desse processo, do que significa, né, a organização da sociedade, que sustente também nossos projetos políticos, né? A gente fez escolhas também meramente, né, de uma disputa eleitoral, que é uma disputa desse Estado, nação moderno, ou seja, liberal, que não necessariamente foi feito para atender interesses esses que contrariam a sua própria estrutura, né? A estrutura, como eu falei, estrutura capitalista, racista e cis heteropatriarcal. Então, como a gente consegue desenvolver projetos utópicos também, né? A gente abriu mão de projetos utópicos, a gente se centra muito nesses projetos imediatos, de ano a ano, as eleições e quem vai ali. E eu acho que o papel da educação, ela está muito atrelada a isso, né? O Paulo Freire é minha grande inspiração aí, acho que todo mundo aqui também, em termos de quem vai mediar nossos diálogos aí pelos direitos humanos, porque a primeira coisa que a gente tem é transformar, né, nossos processos educacionais em que possibilite que as pessoas se descubram também como sujeitos nesse processo todo, né, de que tudo isso parece muito natural, né, esse Estado que está aí, essa estrutura de poder que está aí, que a gente nasce e já está aí, então a gente parece que não é isso, é um dado, né, da realidade, é um dado quase da natureza, de se enxergar que tudo isso são processos humanos e que todas nós compomos esse processo, podemos compor esse processo. Então, assim, de criar espaços de diálogo que as pessoas consigam compreender essa história, compreender essas histórias silenciadas, porque é isso, a gente vai ter uma narrativa também colonial, né, na nossa educação, porque a gente vai ter uma educação formal que serve principalmente a sustentar, né, todo o sistema, e que vai trazer uma narrativa de um Brasil que não tem conflitos, que todas as transformações foram sempre pactuadas, e de nunca trazer as histórias realmente
das lutas daquelas pessoas oprimidas, e perceber, você vai trazer uma história, por exemplo, do fim da escravidão como um ato, um conto de fadas de uma princesa, e não como toda uma luta de resistência do povo negro, por meio dos aquilombamentos, enfim, de lutas, enfim, a gente vai ter sempre essa narrativa que faz com que o povo não enxergue a sua capacidade também de resistir, e de construir alternativas, de construir sonhos e construir utopias. E acho que um pouco nossa tarefa é estar ali como mediadores, né, dessas reflexões e dessas construções que a gente, na verdade, eu acho que ainda é algo a ser feito e permanente, né? Algo que se constrói de forma permanente, não é? Nunca vai ser um projeto acabado e feito, né? E por isso o espaço da escola também não pode ser algo de um conhecimento encerrado e pronto, é sempre um processo em construção, e a própria conhecimento dos direitos humanos também. Bom, agora eu vou deixar aí para a plateia, se alguém tem alguma dúvida, alguma colocação para a professora Lívia, queira perguntar, algum esclarecimento, alguma coisa, aí nós estamos ainda dentro aí do nosso tempo. Então, deixo em aberto aos participantes. Alguém para fazer alguma pergunta? A Bárbara disse que ia exibir na tela para ver se há algumas perguntas. Não sei se tem alguma coisa. Eu vi aqui, tem uma pergunta da professora Miriam, né, lá em cima, professora Lívia, podemos dizer que o Brasil é a mais perversa em relação aos direitos humanos, comparado aos países vizinhos ou europeus, por exemplo, a partir da construção da própria noção de direitos humanos? Tem uma pergunta também do Lucas. Queridas professoras Lívia e Débora, levando em consideração os dados apresentados, eu gostaria de saber, em vossa opinião, qual seria uma possível solução social a longo prazo. Aí tem uma pergunta do professor José Geraldo, aqui pelo coletivo Direção na Rua, e Direção na Rua, o que vem a ser, né? E da Natália, quais são os principais movimentos de resistência que você vê hoje no Brasil e na América Latina? Perguntas bem complexas, mas super importantes, eu acho. Assim, se eu tivesse resposta, de fato, definitiva para tudo, né, eu estava aí vendendo a solução, mas eu acho que a gente, são análises, assim, que a gente vai fazendo, e que, infelizmente, é isso, né, a gente está aqui falando com o computador, não com as pessoas, para a gente poder trocar, porque também a minha vontade era mais ouvir também. Como disse, esses conhecimentos são muito mais ricos, e quando a gente tem possibilidade de trocas e diálogos. Mas eu acredito que a gente teve processos um pouco diferentes, para começar pelo processo de independência, né? Quando a gente vê as narrativas dos demais países latino-americanos, que são todas por lutas de independência, mesmo que você tem guerras de independência, no Brasil a narrativa é sempre uma narrativa de transição, de apaziguamento. Eu acho que isso acaba influenciando um pouco como a gente se vê também, enquanto... nas nossas potencialidades também, né? Isso não significa que a gente também não, mesmo assim, não se revolte, não sabe se organizar socialmente. Acho que os movimentos sociais estão aí, o movimento sem terra, o movimento sem teto, o movimento feminista, o movimento negro, das pessoas com deficiência, enfim, a gente vê como a gente consegue também se organizar, e a Constituição Federal de 88, ele foi um momento que foi um acúmulo, né, dessas lutas, e que a gente conseguiu consolidar, na letra dessa lei, muitas dessas lutas, em que pese, né, isso, né, não basta estar no papel, né, a realidade se faz também na continuidade dessas lutas, e a gente enfrentou desafios novos, né, diferentes da ditadura militar, mas outros desafios também à nossa democracia, à nossa participação popular e à efetivação desses direitos. Sempre porque a gente sempre teve projetos econômicos, projetos ali sempre como algo que dominava o nosso cenário político, e que nunca deixaram, né, também de utilizar a força para se impor. Acho difícil analisar se o Brasil é mais ou menos violento. Acho que a gente tem, até porque cada país latino-americano tem uma história muito própria, né? A gente, no momento atual, a gente tem uma revolta, né, muito
marcante, né, na Colômbia, mas que ela tem uma trajetória já de lutas, né, das Farc e tal, que constitui também um cenário conflitivo distinto do nosso, né? Eu acho difícil fazer talvez o que é melhor, o que é pior. Acho que são questões diferentes, né? E que a gente pode aprender com todas elas e se inspirar em todas elas, né? Eu acho que a marcha das mulheres na Argentina, que trouxe uma conquista de legalização do aborto em plena pandemia, acho que isso é muito significativo também de como muitas pautas se mantêm e a luta continua e que a gente pode ainda estar se mobilizando, se inspirando, se fortalecendo com as lutas dos nossos vizinhos e vizinhas, e que, tanto que os nossos processos históricos, elas vão seguindo também, né, alguns processos similares, né, então, a gente passou por um processo de governos de esquerda, que então, em todos eles fizeram uma escolha contida, né, de mudanças sociais, no sentido de não ter reformas super estruturantes, a não ser na Venezuela, mas como aqui, que não teve reforma agrária e tal, ou seja, a gente ainda teve mudanças muito importantes, de constituição do sistema nosso de assistência social, de várias políticas públicas que nunca tinham existido antes, de uma política voltada social, mas que ainda não cavaram lá no que era o estruturante, né, da nossa desigualdade rural, que influencia no nacional, principalmente no processo econômico de desindustrialização, então que você tem a agricultura como a grande, de novo, né, um retorno, né, esse papel na economia global do Brasil como aquele que vai, né, exportar esses produtos primários da agricultura. Então, todas as políticas e prioridades se voltam para esse agrobusiness, né, para esse empreendimento rural, que inclui trabalho escravo, destruição da natureza, enfim, e uma desigualdade também de acesso aos alimentos, né? Não são eles, né, não é, essa agricultura não vai produzir alimentos, vai produzir soja, vai produzir cana, ou seja, vai produzir insumos para uma economia que não é a nossa do alimento. Quem produz alimento no Brasil é a pequena agricultura. Então, por isso que a gente precisava de uma reforma agrária que também isso possibilitaria um acesso, né, maior a alimentos. Então, tudo isso vai influenciando nessa desigualdade. Acho por isso que essa que ele falou assim, né, qual seria uma solução social a longo prazo? Eu acho que é exatamente isso, a gente organizar nossos sonhos utópicos de forma a conseguir construir projetos que nos levem a transformações mais estruturais mesmo, né? E de considerar o que eu acho muito importante, que muitas vezes as lutas sociais focam muito nessa leitura econômica mais tradicional da propriedade e não enxerga, né, a importância também do cuidado, também como um aspecto econômico, e, portanto, tudo aquilo que afeta as mulheres como algo também estruturante. E também de compreender que, então, se o papel reprodutivo também como algo que compõe esse sistema, e que isso significa também, então, que as lutas das mulheres e da população LGBT, que afeta a questão das sexualidades, sofrem uma enorme violência e uma resistência, exatamente porque elas influenciam nesse todo, né, e as lutas antirracistas o mesmo, né, há uma enorme resistência, um genocídio, né, contra as populações negras e indígenas, porque isso é o que estrutura a nossa sociedade, essa divisão também entre quem é explorável e quem pode explorar, né, que é uma divisão racista, né, uma divisão racial também, né. Então, que a gente consiga articular essas lutas num projeto a longo prazo, tópico maior, né. E aí, quais são os principais movimentos de resistência? Eu acho que é um pouco isso, né, que eu falei, tipo, da Argentina, né, da Colômbia. Alguém está perguntando um pouco melhor do que é o conceito de direito na rua. O Gabriel Barbosa, que foi a Heloísa Mendes. O Gabriel Barbosa pergunta: vejo que uma educação decolonial será fundamental para que se elucide a história em busca de uma sociedade mais consciente sobre a sua própria história. Como, por exemplo, ser falado sobre a Revolução do Haiti, não somente francesa. O que você acha desse tipo de ensino nas escolas? Deveria ser exigido por lei? Na verdade, já é exigido por lei.
A gente tem, né, isso, tipo, isso que são as coisas, a gente tem uma diretriz, né, que diz que a gente tem que ter um ensino da história, exatamente do olhar do povo negro, dos povos indígenas, um olhar também que enfoque também principalmente a realidade dos países africanos, que a gente consiga não, né, ter um olhar ampliado, porque isso também é trazer a história do nosso povo negro, que é totalmente apagado, silenciado. Então, diretrizes educacionais por lei a gente tem. A questão é como elas são aplicadas, como que a gente transforma também a formação dos educadores e educadoras, que também implica também isso, ao mesmo tempo que se cria essas diretrizes, se cria políticas de resistência a elas, né? Então, a gente tem tido Escola Sem Partido, todo esse movimento contra a ideologia de gênero, que são movimentos que tentam silenciar, né? Manter esse silêncio sobre todas as questões que a gente está colocando aqui, né? Então, de forma que exatamente a manter um ensino que seja um ensino doutrinário e que ensine apenas que o importante é manter o status quo que a gente tem aí, né? E que a gente tem que ficar todo mundo caladinho, insatisfeito, mesmo morrendo um monte de gente, tipo, ao nosso lado, né? As pessoas que a gente ama e tal, né? Quanto ao direito a achar na rua, vou juntar a pergunta do professor com a pergunta sobre o que é, né? Como eu expliquei um pouco na minha fala, ela é uma teoria que surge de um professor da Universidade de Brasília, da Faculdade de Direito, que é o Roberto Lira Filho. Ele tem um livrinho que chama O que é Direito, que ele desenvolve essa teoria que vai chamar de teoria dialética do direito. Né? Tem uma base marxista, mas só que uma base não ortodoxa, né? Que a leitura normalmente marxista é de o direito como apenas essa superestrutura opressora, né, das leis. E ele faz uma leitura de um olhar pelas lutas sociais, de enxergar, né, de que quando a gente olha a história do que é o sentido do justo e da construção dos direitos, a gente vai vendo que o que vai se constituindo é sempre a luta dos movimentos sociais pela fim de realidade de opressão, e que elas vão realmente, que pese esses momentos como esse que a gente está vivendo trágico, né, em que as coisas voltam a ser duras, né, que a gente volta a sofrer violências, perdas, derrotas, mas a história continua, né, e as resistências continuam, né, e a gente vai vendo superação, né, também desses processos, e normalmente a conquista de novos direitos, de outros direitos, o reconhecimento, né, na verdade, porque os direitos estão aí, né, nas lutas, mas o reconhecimento, né, nas leis dos sentidos, né, a inclusão dos sentidos dessas lutas das leis, ou na nossa organização social, do que vem a ser a reclamação por justiça por esses movimentos que têm relação com a opressão. Então, a gente passou por um período de ditadura militar, pessoas sendo perseguidas, mortas, torturadas, estupradas pelos próprios agentes do Estado, e a gente passou por um período depois de força dos movimentos sociais, que consegue desaguar numa Constituição, e a gente vai tendo processos depois do neoliberalismo da década de 90, e depois os governos de esquerda que trazem políticas sociais. Então, eu sou esperançosa. Eu acho que a gente está passando por um momento, assim, violento, exatamente porque as conquistas também foram importantes, né? Quer dizer, assim, eu gosto de olhar também pelo lado de que a gente teve uma transformação também em termos de direitos para as mulheres, para a população negra, para a população LGBTQI+, para a população com deficiência, para crianças e adolescentes ao longo, né, dessas últimas décadas, em termos não só de leis, mas de políticas públicas, que foram significativas o suficiente para esse grupo estar se sentir tão ameaçado de vir com toda a violência que está vindo para destruir tudo, né? Então, mostra, vai mostrar também esses quinhentos da nossa elite, né, de não aceitar transformações que eu ainda considero que eram muito pequenas frente ao que tudo que a gente deseja, de tudo que a gente sonha, né? Mas eu acho que o momento desse sábado e tal mostra
que a gente está mais quietinho porque a gente respeita o isolamento social, a gente quer que a prioridade agora é salvar vidas, né? É que morra menos pessoas. Mas eu acredito que a gente ainda vai retomar, e eu espero que com mais criticidade, com mais... vou usar um termo que talvez não seja o que realmente eu queria dizer, mas interseccionalidade dessas lutas, que a gente consiga realmente agregar todas as pautas e conseguir construir um projeto mais complexo, que acolha, inclusive, principalmente as populações indígenas, né, e as suas formas de bem viver, de sociedade, que a gente não junte em projetos universalistas, né, que não permitam todas essas diversidades também existir e se fazer, né, na sua dignidade, e uma vida de ser livre, serem o que são, né, sem realidade de expressão, sem imposições, inclusive de um nacionalismo, de uma identidade nacional, né. Não sei se tem mais alguma coisa. Me parece que tem 2 alunos aqui, o João Pedro e o Lucas Augusto, que o João Pedro fala: e os pardos que querem entrar na rural estão por dentro desta situação? E o Lucas Augusto: o que vocês têm a declarar dos alunos que deram indeferido injustamente por serem pardos? Eu acho que são eles dois que estão fazendo essa pergunta. Eu, francamente, não estou por dentro, né, dessa polêmica dentro da rural. Eu estava de férias, eu estou voltando de férias, então eu estou aterrissando e ainda não estou por dentro disso aí, não. Então, João Pedro e Lucas, no momento eu não posso falar nada para vocês. Eu acho que a Lívia também não vai poder falar nada. Eu, assim, não estou por dentro do qual é a questão exatamente aí material colocada, mas o que eu indicaria, né, seria buscar os movimentos negros da universidade, que com certeza tem um debate sobre o assunto e que são né, exatamente os coletivos mais legítimos, inclusive, para dizer o que é o que se quer, né, enquanto políticas de inclusão em termos de igualdade racial, né? É claro que a gente vai encontrar divergências, porque nenhum movimento ele é homogêneo, mas porque não é para ser mesmo. Sem conflito a gente não tem democracia. Para a gente construir um mundo melhor, a gente precisa estar aí disposto a ter pensamento diverso. Mas eu acho que são essas pessoas indicadas para que se procure para dialogar sobre esse assunto. Lá no IEM, no Instituto Multidisciplinar, a gente tem o LEAFRO, que é um coletivo bastante interessante, muito combativo, muito presente, e eu acredito que eu até vou me informar com eles sobre essa questão aí, porque eu estou por fora. E então, aí depois, quem sabe, vocês também vão poder entrar em contato com eles e outros coletivos que devem ter lá em Seropédica ou mesmo lá no ITR, e que possam falar sobre isso. Aqui, a Kemi, eu acho que é a Kemi Yamaguchi: pardo tem que entrar no conceito de traços negroides e não linhagem sanguínea, eu acho. Pelo menos acho que é assim no edital da Rural. Será que no recurso podemos questionar essa situação? Bom, recurso é sempre um pedido de revisão, né? E aí se questionam aquilo que está no edital, se questionam a justeza ou, enfim, a aplicabilidade disso. Mas eu, francamente, não sei exatamente como é que está no edital, então eu não posso nem opinar. Mas o recurso é sempre um caminho para se revisar a decisão aí anterior, e pelo que eu vejo é que não foram aceitos, né? Então, aqui o Lucas... Ei, professoras, gostaria de saber se a senhora já leram ou se conhece o Trisfim de Policarpo Quaresma, e também gostaria de saber qual o posicionamento de vós em relação ao livro e sua mensagem. Olha, Lucas, eu não li o Triste Fim de Policarpo Quaresma.
Não sei se a professora Lívia leu, eu não li. Eu não tenho lido o ensino médio. Mas, na verdade, a minha curiosidade é entender qual mensagem, né, que o Lucas tirou do livro, assim, qual que era a relação que ele quer fazer e que ele gostaria que a gente dialogasse com ele, né? Porque ficou bem abstrato. A gente não leu, então a gente não pode dizer. Então, se você leu, de repente, você pode falar aí alguma coisa para a gente. Né? Então, fica difícil. Acho que são esses aí, não sei se o Lucas vai se animar para falar sobre o triste fim de Policarpo Quaresma. Ela já falou, né? Aí vamos ver aqui se ele fala. O livro mostra uma visão do Brasil mais inteiro, referente aos movimentos brasileiros atuais. A gente, no campo Brasil radical, 100% brasileiro, por assim dizer. Eu, assim, todo discurso, né, que fala 100% algo ultranacionalista e romancista, por assim dizer, né? Não, sim, a gente tem, estamos vivendo, né, num momento histórico, político dos ultranacionalismos, mas, assim, às vezes eu sou uma pessoa que também não gosto muito dos hiperlativos, né, porque parece que o que a gente tinha antes não era tava bom, entendeu? Tipo, como se o nacionalismo em si já não fosse um problema. Para mim, o nacionalismo ele é uma questão a ser debatida, né? Porque aquilo que a gente constrói como identidade nacional, ela é muito violenta, né? A gente tem experiências na América Latina, principalmente na Bolívia e no Equador, que foram bem interessantes nesse sentido de rediscutir essa lógica da identidade nacional, né? Principalmente a Bolívia foi, inclusive, acho que uma experiência ainda mais forte, que ainda se faz presente, né? E que, inclusive, sofreu um golpe político por isso, né? Mas que já se conseguiu, pelo menos, voltar aos trilhos. Mas ela tem tanto o Equador quanto da Bolívia, tem uma Constituição plurinacional, que é exatamente a ideia de você deixar de tratar a população indígena e outras, né, quilombolas, comunidades tradicionais, no nosso caso seria, como uma diversidade com a qual a gente convive, mas a gente não se relaciona. E ela não compõe de verdade nosso Estado. Né? Quando você pega uma Constituição da Bolívia, do Equador, ela vai incluir as línguas, né, dos povos indígenas como línguas oficiais. Vai incluir na sua narrativa também a Constituição, o bem viver e outros aspectos relacionados a, inclusive, a espiritualidade indígena. Não vai só dizer que é um Estado laico, vai reconhecer que realmente todos esses preceitos são também compõem, né, a cultura do país, porque compõem diversas experiências culturais ali internas. São países, na Constituição vai falar sobre descolonização, vai falar sobre despatriarcalização, ou seja, é uma Constituição que busca exatamente romper com essa lógica que eu falei, assim, que tenta homogeneizar uma sociedade, que o que nos permite ser democrático, nos permite ser livre, é exatamente a nossa diversidade, né? Não sem contradições, não estou dizendo que os processos lá são perfeitos, né? A gente ainda falta casamento gay, LGBTQI+, lá, enfim, faltou legalização do aborto, enfim. Tem várias pautas que não necessariamente se avançaram, mas quer dizer assim, porque essa questão, pelo menos da identidade nacional, é um debate que se fez, que se construiu, e que às vezes aqui no Brasil a gente não tem feito, né, da mesma forma, né? Então, vamos lá aqui, o Lucas ou Luscas, não sei, está ainda falando de nacionalidade. Tem-se por ícone a valorização do índio, negro e cultura, somente tida como brasileiro. Não acho que tal coisa pode ser perigosa nos tempos atuais, os movimentos lutando entre si, causando uma certa discriminação interna do brasileiro contra o brasileiro. Por exemplo, os casos de pardos sendo indeferidos por não se encaixarem
em uma agenda 100% nacional, já que a população é fruto de uma mestiçagem. E o Almir vem completar aqui que o Policarpo Quaresma luta para defender o tupi-guarani como idioma oficial do Brasil, inclusive. Tá. Eu acho que tem algumas complexas, uma coisa meio complexa no debate da mensagem, porque a gente tem um histórico, né, do Brasil de tentar tratar a questão da desigualdade racial como algo não existente, né? Como se a gente tivesse tido uma democracia racial em razão da mestiçagem, sem olhar a questão que essa mensagem aconteceu por atos de violências, né? Por atos de estupro, inclusive, enfim, e que ela não encerra, né, algo que é exatamente essa desigualdade racial, que é tão latente, tão presente aí nos genocídios que a gente vê aqui, né, com a frase que diz, né, do movimento negro, né, imagine a dor, imagine a cor, né, a gente tem, quando a gente pega todos os índices, né, relacionados a quem está excluído do mercado de trabalho, quem inclui, né, a fileira aí de quem são as pessoas que estão passando fome nesse momento, de quem são as maiores vítimas da violência policial, quem são, inclusive, os policiais que morrem, entre as mulheres, né, quem estão, né, no mercado de trabalho mais precário, quem compõe, né, a massa de trabalho com menos direitos trabalhistas, não é sem coincidência, né, que é a população negra. Então, nós temos uma questão de desigualdade e tem uma questão, e aí eu indico para vocês lerem os livros como da série Feminismos Plurais, que fala do colorismo, que explicitam essas questões também relativas ao privilégio branco, né, de a gente compreender também os nossos privilégios nessa sociedade, de compreender que se existe um racismo, existe quem pratica o racismo, e de quem se beneficia desse racismo, né, então, dos lugares que a gente ocupa, dos acessos que a gente tem, que pessoas que são pretas, principalmente, não vão ter o mesmo acesso, né? Não vão ter as mesmas, enfim, as mesmas entradas, né? Tanto em termos de direitos, como em termos de acesso a trabalho, enfim. Então, que a gente precisa reconhecer também os nossos privilégios, de forma a gente conseguir construir uma sociedade em que a gente também seja disposto a abrir mão deles. E consiga construir, então, políticas públicas que possibilite uma distribuição real de oportunidades, que levem em consideração também essas desigualdades raciais, né? E nesse sentido, claro, tipo, quem está mais privilegiado vai ter que abrir mão, né, dos seus lugares de privilégio e vai ter que permitir uma distribuição. E aí é como a gente constrói a sociedade em termos de solidariedade, que é uma solidariedade que não pode passar por negação desses processos de violência que não só compuseram na história, mas compõem nosso presente, né, da sociedade brasileira, e que são projetos que não podem ser deixados para o futuro, ou para projetos assim, a longo prazo, né, as pessoas estão morrendo agora, as pessoas estão passando fome agora, então como que a gente resolve também, ou pelo menos ameniza, né, o sofrimento das populações agora, né, a gente também precisa ter respostas mais pontuais. E não acho que substituir o português pelo tupi-guarani resolve algum problema. O que resolve o problema é a gente reconhecer que as 264 línguas que existem no país, como línguas que existem no país, né, como línguas brasileiras. E acho que a própria discussão sobre o que é ser brasileiro, a gente falando de brasileiro contra brasileiro, o que é isso, né, o que é esse conceito brasileiro, né, essa imagem também do ser nacional, né, quem é esse ser nacional que a gente compõe na nossa mente, né, enfim, deixo mais para provocação do que resposta. Tá bom, professora Lívia, a Proeste aqui já nos está chamando aqui, já encerrou a sessão de perguntas, a gente sabe que o tema que você abordou é muito amplo, né? Muitas questões de direitos humanos, sempre que a gente trabalha com direitos humanos, surgem inúmeras questões, e é sempre importante, daí a importância do tema, da abrangência dele. E então eu quero agradecer a sua presença aqui, espero contar com você em outras oportunidades, que a gente possa dialogar, continuar o diálogo, o debate, que eu acho que vai ser muito interessante,
E, em nome aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro, agradeço a sua presença, a sua disponibilidade, e espero que a gente se encontre em outra oportunidade. Tá Muito bom? Obrigada, professora Débora, foi ótimo participar desse diálogo, espero ter contribuído com algo que era também o esperado, e dizer que eu estou sempre à disposição, e foi um prazer mesmo enorme estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Tá certo. Muito obrigada também a presença de todos aqui no nosso encontro, e quem sabe vamos aí, vocês direcionem aí as suas demandas para a Proesp, para a Prograde, quem sabe eles vão promover outros encontros. Tá bom, gente? Muito obrigada, boa noite a todos e cuidem-se. Tá bom? Tchau, tchau. Até logo, professora. Até, tchau, professora.